Seja bem-vindo à 222ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede o seguinte: determine o conjunto verdade das inequações, sendo U igual a R. Agora, como é que eu vou resolver isso aqui? Bom, vai ser muito simples, mas antes disso eu tenho um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível neste canal ele é gratuito, mas se você desejar contribuir voluntariamente com este canal com qualquer quantia, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício, vou começar aqui a resolver, obviamente, pelo item A. Eu tenho, raiz quadrada de 5 elevado a x mais 2 menor que 1. Primeira coisa a fazer aqui é o que? É igualar as bases. E para igualar as bases, eu vou fazer duas coisas. Eu vou pegar o 1 aqui, vou substituir por 5 elevado a 0. Por quê? Porque 5 elevado a 0 dá 1 também. Então, estou substituindo aqui por algo igual a ele. Segundo passo, aplicar a propriedade de potência. Eu tenho a propriedade que diz, quando eu tenho A dentro de uma raiz de índice n, isso vai ser igual a elevado a 1 sobre n. Então, eu vou ter o quê? 5 elevado a meio vezes 5 elevado a meio elevado a x mais 2. Cheguei aqui, eu vou aplicar esta propriedade que diz, a elevado a m elevado a n é igual a elevado a m vezes n. Então, eu tenho meio vezes x, x sobre 2. Meio vezes 2, 1. Então, eu tenho 5 elevado a x mais 2. Não, 5 elevado a x sobre 2 mais 1. Agora, cheguei aqui, igualei as bases. O que eu faço agora? As bases aqui possuem valor maior que 1, né? Então, mantenho a desigualdade aqui do sinal. Eu mantenho o sinal da inequação. Descarto as bases e agora trabalho com os expoentes. Então, vou ter x sobre 2 mais 1 menor que 0. Porque descartei as bases, estou trabalhando só com os expoentes dentro da desigualdade da inequação. Então, agora eu tenho que isolar o x. Então, vou pegar este 1, vou passar para o outro lado da inequação. Então, se desse lado é positivo, do outro lado ficou negativo. Pego o 2 que está dividindo x, passo para o outro lado também. Então, ele vai multiplicar 2 vezes menos 1, menos 2. Portanto, x menor que menos 2. Então, conjunto verdade para o item A aqui, é x pertencendo aos reais, tal que x tem que ser menor que menos 2. Agora vem aqui, item B. A elevado a 4 vezes x menos 1 maior que A elevado a 2 vezes x mais 1, sendo A maior que 1. O que isso quer dizer A maior que 1? Quer dizer o seguinte, sempre que você estiver resolvendo inequações exponenciais, sempre que a base A for maior que 1, você vai manter o sinal da desigualdade em relação aos expoentes. Se A for menor que 1, você vai ter que alterar o sentido da desigualdade em relação aos expoentes. Então, como aqui A vale maior que 1, ele está me dando essa informação aqui, então eu vou manter este sinal de desigualdade. A base aqui já é igual, então o que eu tenho que fazer? Descarto as bases, igual os expoentes, mantendo o sinal da desigualdade. Então, eu tenho 4 vezes 4x menos 1 maior que 2x mais 1. Próximo passo aqui, vou pegar 2x e passar para o lado de cá, este menos 1 passar para o lado de cá. Então, vou ter 4x menos 2x, né? Porque passou para o lado deste lado da inequação, mudou o sinal. Deste lado aqui eu vou ter 1 mais 1. Se aqui é negativo, do outro lado ficou positivo. Então, eu vou ter 4x menos 2x, 2x. 1 mais 1, 2. Portanto, x vai ser igual ao quê? X tem que ser maior que 2 dividido por 2. Portanto, x tem que ser maior que 1. Então, o conjunto verdade desta equação aqui é x pertencendo aos reais, tal que x tem que ser maior que 1. Agora eu venho aqui, item C. Π elevado a x ao quadrado maior que π elevado a x mais 6. Primeiro passo aqui, já foi feito. O exercício já me deu bases iguais. Agora, o que eu tenho que fazer então? Igualar os expoentes, mas só que mantendo o sinal da desigualdade. Por quê? Porque π é um número maior que 1. Sempre que o número, a base, for maior que 1, eu mantenho o sinal da desigualdade. Então, eu tenho x ao quadrado maior que x mais 6. Pego x mais 6, passo para o lado de cá da inequação. Então, eu tenho x ao quadrado menos x menos 6 maior que 0. Cheguei aqui no que? Numa função quadrática, numa função polinomial do segundo grau.
tem uma função polinomial de segundo grau dentro da inequação. Então vou ter que resolver esta função exponencial de segundo grau, essa função polinomial de segundo grau. Então vou ter aqui, ó, coeficiente A da minha função é o valor que multiplica a variável que está elevado ao quadrado, portanto 1. Coeficiente B, o valor que multiplica a variável que está elevado a 1. Se eu tenho aqui, ó, menos x, quer dizer que esse x está sendo multiplicado por menos 1. Coeficiente C, menos 6. Então, que eu descobri aqui os coeficientes, o que eu tenho que fazer? Calcular o delta. Então, eu tenho aqui, ó, b ao quadrado, b vale menos 1, portanto, menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C, portanto, vezes 1 vezes menos 6. 1 menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 6, 24 positivo. 1 mais 24, 25. Cheguei aqui, ó, tenho o valor de delta. Calculo as raízes aplicando Bhaskara. Então, vou ter, ó, menos o valor de B, então menos menos 1, mais ou menos o valor da raiz quadrada de delta, delta vale 25, dividido por 2 vezes o valor de A, que vale 1. Então, ó, negativo vezes negativo, positivo, então eu tenho 1. Raiz quadrada de 25, 5. Então, tenho 1 mais ou menos 5 dividido por 2. A primeira raiz, portanto, vai ser, ó, 1 mais 5 dividido por 2. 1 mais 5, 6 dividido por 2, 3. A segunda raiz vai ser 1 menos 5 dividido por 2. 1 menos 5, menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, essa aqui, ó, são as duas raízes desta função polinomial de segundo grau, desta função quadrática. Agora que eu achei as raízes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar os sinais dessa função, para assim saber quais serão os valores de x que irão satisfazer a minha equação. E eu tenho aqui, ó, a minha equação só pede valores acima de zero. A minha função vai ter esta característica de sinais. Como é que eu sei disso? Simples, gente, ó. Sempre que uma função polinomial de segundo grau, uma função quadrática, tiver o coeficiente A maior que zero, ou seja, o coeficiente A positivo, eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para cima. E sempre que eu tiver duas raízes diferentes, que só ocorre quando o meu delta é maior que zero, eu vou ter essa configuração de sinais. Coeficiente A maior que zero, delta maior que zero, eu tenho esta configuração de sinais. Eu vou ter o quê? Para o valor menor do que da minha primeira raiz, ou da minha raiz de menor valor, eu vou ter correspondente em y positivo para qualquer valor de x. Para valores entre as minhas duas raízes, correspondente em y negativo para qualquer valor de x. Para valores superiores ao da minha segunda raiz ou da raiz de maior valor, eu vou ter o quê? Correspondente em y positivo para qualquer valor de x. Como é que eu testo isso? Substituindo aqui. Imagine aqui, ó, vou botar um valor menor que menos 2, boto menos 3. Menos 3 ao quadrado, 9 positivo. Menos 3 vezes menos 1, ó, que se eu tenho esse negativo aqui, ó, quer dizer que tem menos 1 multiplicando x. Se eu coloquei menos 3 no lugar do x, então eu tenho menos 1 vezes menos 3. Menos 1 vezes menos 3, 3 positivo. 3 positivo mais 9, 12. 12 menos 6, 6. Então, quando x for igual a menos 3, y vai ser igual a 6 positivo. Se eu colocar um valor maior que 3, ó, também vou ter um valor aqui positivo. Assim sendo, quais são os valores que satisfazem a minha equação? Quais são os valores de x que vão satisfazer? Observe, ó, que como o sinal da desigualdade não se alterou, porque a minha base A aqui, ó, inicial, é maior que 1, então, ó, o que satisfazer esta inequação vai satisfazer a inequação inicial. Agora, por que eu estou destacando isso? É uma questão muito simples, ó. Se o valor da base A fosse inferior, se eu tivesse aqui algo menor que 1, eu teria que buscar na análise de sinais algo que satisfizesse, ó, a inequação inicial. E não a inequação da minha função aqui, ó, quadrática. Isso iria alterar o resultado. Quem assistiu aí às aulas anteriores, né, vai saber disso, que eu tenho um exercício lá onde isso ocorre. Bom, mas agora, para este exercício aqui, ó, os valores de x que irão satisfazer a inequação inicial, como o sinal, ó, da inequação não se alterou porque a base A é maior que 1, serão os mesmos que vão satisfazer essa inequação aqui. Portanto, onde é que eu vou ter valores de x que vai dar resultados maiores do que zero? Para x menor que menos 2 ou para x maior que 3. Sendo que x tem que pertencer ao conjunto dos números reais. Então, este aqui, ó, é o resultado, é o conjunto verdade dessa inequação. Agora vamos aqui, ó, item D.
a elevado a 2 vezes x mais 1 maior ou no mínimo igual a elevado ao quadrado, para a menor que 1 e maior que 0. Se a é menor que 1, ó, já vou ter que inverter o sinal da desigualdade em relação aos expoentes. A minha base é igual, portanto, ó, trabalho com os expoentes. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, 2. Então, vou ter ó, 2 vezes x mais 2, menor ou no máximo igual a 2. Perceba, ó, base aqui ó, foi dado, é um valor menor que 1. Então, ó, eu inverti o sinal da desigualdade. Se aqui foi maior ou no mínimo igual, aqui é menor ou no máximo igual. Cheguei aqui, vou descobrir o valor de x. Vou descobrir os valores de x que vão atender a equação, né? Não é o valor de x, são os valores de x que irão atender a equação. Para isso, só tem que isolar o x. Então, primeiro passo, ó, pega esse 2 que está positivo aqui, ó, passo para o outro lado da equação. Então, eu tenho 2x menor ou no máximo igual a 2 menos 2. 2 menos 2, 0. X, portanto, tem que ser menor ou no máximo igual a 0 dividido por 2. 0 dividido por 2, 0. Tanto a x tem que ser menor ou no máximo igual a 0. Estes aqui são os valores que vão satisfazer a equação. Para isso, ó, este vai ser o conjunto verdade. X pertencendo aos reais, então x tem que ser menor ou no mínimo igual a 0. Não, menor ou no máximo, né? Corrigindo, gente, me desculpe. Menor ou no máximo igual a 0. Bom, eu espero que vocês tenham entendido esse exercício. Se vocês têm alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Se você gostou, deixe aí o seu like. Se gostou desse canal, se inscreva. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.